de novembro de 2019, estamos entrevistando pelo programa de História Oral do TRT 18 o servidor e assessor de desembargador Túlio César Ferreira Lucas. Boa tarde, Túlio. Boa tarde. Túlio, em que data e local você nasceu? Eu nasci em 11 de junho de 1970, na cidade de Uberaba. Nasci em plena Copa do Mundo de 1970, salvo engano, em dia de jogo do Brasil. Então, tenho certeza que as atenções não estavam voltadas para a maternidade, e sim para a televisão, que na época devia ser preto e branco, inclusive, né? Qual a origem da sua família? Seus pais são oriundos de qual estado? Os meus pais têm origem humilde, né? Origem pobre, inclusive. O meu pai nasceu no município de Conquista, Minas Gerais. Nasceu dentro de uma fazenda onde os pais dele trabalhavam, né? Juntamente com outras 25 famílias. E ali ele ficou até por volta de 13 ou 14 anos, né? Nesse período ele ficou órfão de pai e mãe. Aliás, ele ficou órfão de mãe, o pai voltou a casar e depois ele foi para a cidade. A minha mãe também é filha de pessoas simples, nasceu em Nova Ponte, depois se mudou para Uberaba. O meu avô era uma pessoa muito simples, morava em uma casa com quintal de terra, onde ele criava galinhas, porcos, vivia da venda dessas galinhas, dos porcos. Mas sempre tiveram uma vida muito restrita. A minha mãe é a terceira filha de uma família de 4 irmãos. Mas ambos mineiros e ambos de origem muito humilde. E como vocês vieram para Goiânia? Quando também? Assim que eu nasci, o meu pai era funcionário do Banco do Estado de São Paulo. E ele havia passado em um concurso do Banco do Brasil. E o Banco do Brasil mandou ele escolher entre Goiatuba e Rio Verde, que eram as cidades que teriam vaga, né, para ele tomar posse. Ele foi a Goiatuba, conheceu a cidade, depois foi a Rio Verde, preferiu Rio Verde. Voltou a Uberaba, preparou a mudança e nós fomos para Rio Verde. Minha mãe me conta que eu cheguei a Rio Verde ainda bebê de colo, né? E moramos em Rio Verde de 1970 até o final dos anos 80. Eu vim para Goiânia fazer faculdade, vim sozinho, morar em República, depois morar sozinho. E os meus pais continuaram por lá e depois, uns 3 ou 4 anos depois, eles também vieram para a capital. Quando adolescente, o que aspirava a ser ao tornar-se adulto? Eu tinha uma atração muito grande por jornalismo. Todas as áreas do jornalismo me pareciam interessantes. O jornal, o rádio, a televisão, tudo isso me cativava muito, eu observava muito isso no meu dia a dia. E tinha isso como uma meta. À medida que fui amadurecendo e chegando próximo ao vestibular, essa ideia já não era tão fixa mais e eu acabei olhando outras possibilidades. E lembro que fiz vestibular tanto para direito quanto para jornalismo e no primeiro momento eu não fui aprovado em jornalismo, mas fui aprovado em direito. Resolvi começar a faculdade de direito, mas com o propósito de mais tarde prestar um novo vestibular para jornalismo e quem sabe até fazer os 2 cursos ao mesmo tempo. Mas essa ideia logo eu abandonei, justamente por estar gostando do curso de Direito e achar que o curso de Direito me atenderia bem. Em qual faculdade você se formou mesmo? Eu estudei na Universidade Católica de Goiás, hoje PUC. Entrei no ano de 1988 e formei em 1992. Você chegou a advogar
após a faculdade? Poderia falar também de suas experiências profissionais antes de ingressar na Justiça Trabalhista? Bom, a minha experiência com o trabalho é relativamente rica. Eu com 10 anos de idade, resolvi que eu precisava trabalhar. Meu pai, apesar de ter um emprego como bancário, não tinha uma renda assim que nos dava tanto conforto, né? E eu tinha algumas coisas que eu gostava muito, né, na minha vida de infância, isso era muito restrito para mim. Exemplo, colecionar um álbum de figurinha era uma coisa que não existia, né? A renda do meu pai não permitia ficar me dando dinheiro para comprar figurinhas. Jogar aí para essas casas de jogos eletrônicos, os fliperamas, né? Eu também não tinha dinheiro para isso. Gibi, eu gostava muito de ler gibi. Também ganhava lá meu 1 gibi por mês e isso era insuficiente para mim. Aquilo foi me gerando uma insatisfação e com 10 anos de idade eu resolvi que eu precisava ganhar dinheiro. E aí nós tínhamos uma vizinhança lá de muitos anos, na cidade de Rio Verde, e uma dessas vizinhas tinha no quintal dela alguns pés de jiló, e esse jiló caía no chão lá e ninguém usava. E eu cheguei para ela e falei: Dona Lourdes, eu posso colher esse jiló para vender? Ela falou: meu filho, pode colher o que você quiser, esse jiló, meus filhos vêm aí, pegam, mas pega muito pouco e pode levar o jiló. Voltei em casa, peguei uma bacia e uns saquinhos plásticos, enchi uns 10 saquinhos de jiló e fui para a praça da cidade vender o jiló. Eu acho que em 2 dias eu vendi todos esses jilós. Não tinha muita noção de preço, mas eu acho que as pessoas passavam ali, vinha uma criança tão nova ali e acabava comprando o jiló até para ajudar, qualquer coisa. Com esse dinheiro, eu tive uma outra ideia. Eu comprei uma caixa de engraxate, fui no supermercado, montei o kit de engraxate e no dia seguinte sentei na praça e comecei a engraxar sapatos por quem passasse ali. Aquilo era muito comum na época, né? A maioria das pessoas usava mesmo sapato de couro e era muito mais fácil de conseguir um cliente do que hoje, né? E aí, mas isso parece que de certo modo incomodou meu pai. Eu acho que de certo modo ele se sentiu assim: poxa, será que meu filho precisa disso, né? Ninguém vai entender isso como um gesto da vontade dele, né? Vai entender de repente que isso é uma imposição minha. Eu acho que aquilo causou qualquer incômodo. E meu pai me chamou e disse: você quer trabalhar de verdade? Eu falei: quero. Eu falei: então vá fazer um curso de datilografia. Os cursos de datilografia eram muito comuns, principalmente no interior. As escolas de datilografia tinham lá 10, 12 máquinas, você tinha um manual que você tinha que seguir todas as lições. Aquilo levava, para quem fazia 3 vezes por semana, durante 1 hora, você levava 1 ano para fazer um curso de datilografia, mas a minha vontade era tão grande que eu peguei o manual e fiz o curso em 3 meses. Em 3 meses eu já tinha 11 anos de idade, eu já estava batendo máquina numa velocidade enorme. Aquilo chamou a atenção do meu pai. Ele falou: não, você pode me ajudar. Por quê? Meu pai, além de funcionário do banco, ele já era formado em Direito e já tinha um escritório de advocacia, né? E nesse escritório de advocacia ele achou que pudesse me utilizar, fazendo algumas petições em certos modelos, e esses modelos, como não havia, não tinha computador nem nada, todo modelo você tinha que digitar tudo novamente, né? Mesmo tipo de ação, mesmo tipo de defesa, tinha que digitar tudo, e aquilo consumia muito tempo. E ele me ensinou direitinho como é que se fazia, e a partir dali eu comecei a trabalhar com ele. Eu trabalhei com ele diretamente dos 11 aos 13 anos, e com 13 anos eu fui selecionado na escola que eu estudava
como um dos alunos de melhor nota, fui selecionado para trabalhar como menor no Banco do Brasil também. Aí eu entrei no Banco do Brasil, que eles chamavam de Azulinho, era um menino que ficava com um uniformezinho todo azul, e ali a gente tinha a oportunidade de fazer concurso interno, inclusive entrar para a carreira do Banco do Brasil. Eu fiquei praticamente 3 a 4 anos dentro do Banco do Brasil nessa condição, fiz o concurso interno lá, mas não passei. E aí quando eu saí, que venceu o meu contrato, eu já saí já para prestar vestibular. Mas então assim, eu conto essas histórias hoje para o meu filho, ele me olha com o olho desse tamanho, né? Pai, mas com 10 anos, você meu filho, o interior é assim, o interior a gente tem liberdade para fazer as coisas, para caminhar, para ir sozinho para uma praça, para vender as coisas, ninguém avança, ninguém te assalta, né? Pelo menos na época não era assim, né? Mas é isso, é uma história que eu conto com muito prazer, porque tudo partiu de mim, tudo foi ideia minha, que meu pai e minha mãe foram dando vazão e graças a Deus eu fui aprendendo o valor das coisas muito cedo. E você chegou a entrar no Banco do Brasil, né? Posteriormente? No Banco do Brasil eu fiquei nesse período como menor, depois eu me mudei para Goiânia para fazer faculdade. E coincidentemente, o banco naquela época começou a contratar estagiários universitários. Eu fiquei sabendo disso, fiz a minha inscrição no programa, por coincidência também, um antigo funcionário do Banco do Brasil em Rio Verde estava em Goiânia agora, reconheceu o meu nome e falou, esse garoto é bom, ele trabalhou comigo em Rio Verde, vamos contratá-lo. E aí eu fui para a agência da Avenida Anhanguera e fiquei lá mais 2 anos, entre 88 e 90, trabalhando como estagiário, mas um estagiário universitário. Eu não sei como é que eram as regras na época, mas era uma jornada de 6 horas. Eu só deixei o banco nessa época, no momento em que saiu o edital do concurso do TRT. E quando se deu seu ingresso na Justiça Trabalhista Goiana? Em que ano? Foi exatamente no primeiro concurso, que ele aconteceu em 1990. O resultado, salvo engano, veio em dezembro de 90 ou janeiro de 91. A primeira leva de nomeados aconteceu logo no início do ano, eu lembro bem. Eu não havia passado muito bem colocado, eu fui o número 66 da classificação para o cargo de auxiliar judiciário, que era o cargo de nível médio então, depois ele passou a se chamar técnico judiciário. E aí eles chamaram, me parece que na época eles chamaram 60 ou 50 e poucos, não lembro bem, e meu nome ficou ali na lista de espera. Em maio eu fui chamado, ou junho, maio ou junho eu fui chamado, mas aí eu já tinha juntado um dinheiro com esse período que eu fiquei no Banco do Brasil, como estagiário, tinha juntado um dinheiro e programei uma viagem para o mês de julho. Aí eu corri lá na época no Recursos Humanos, eu falei assim, qual que é a possibilidade de eu adiar minha posse? Não, está na lei, é só você pedir, você vai ter a posse adiada. É porque eu planejei uma viagem. Não tem problema não, pode fazer a sua viagem, deixa tudo pronto aqui, quando você voltar você toma posse. Acabei tomando posse só no dia 8 de agosto de 91. Então eu acabei de completar agora 28 anos de TRT. Túlio, em quais locais você iniciou seu trabalho aqui no TRT? Qual departamento? Onde eram os prédios? Eu tomei posse e fui lotado no antigo setor de recursos humanos, né, que depois foi tendo outros nomes, né. Eu lembro bem que todo o recursos humanos do tribunal ocupavam a sala mais ou menos parecida com essa. Nós devíamos ser 8 a 10 servidores no máximo naquele ambiente. Lembro como se fosse hoje. A minha primeira chefe foi a doutora Lenilde Yara, a pessoa que me tratou muito bem, me ensinou muita coisa. O braço direito da doutora Lenilde Yara é o doutor Ricardo Lucena, que hoje é nosso diretor-geral, né?
E, além deles, eu tive como colegas inicialmente a doutora Taíde, que depois virou magistrada e logo depois se aposentou. Tive como colega a Cleidia Taídes, que também depois viemos a trabalhar novamente muitos anos depois. E esse período foi muito rico, porque em 7, 8 pessoas a gente resolvia praticamente toda a vida do tribunal. Mas ali eu fiquei pouco, eu fiquei de 3 a 4 meses no Recursos Humanos. Como eu fazia Direito na Católica, um dos meus professores era o doutor Eno Galarça Lima. E numa oportunidade em sala de aula, logo depois da aula, não me lembro, eu me apresentei para ele: ó, doutor, eu estou no TRT, tomei posse tal data, estou no Recursos Humanos, e como eu admiro muito o senhor como professor e acredito que seja um excelente juiz também, quando o senhor tiver uma oportunidade no tribunal, eu gostaria muito de trabalhar com o senhor. Ele era uma pessoa assim, muito rigorosa em sala de aula, né? Me estendeu a mão e falou assim: eu gostei da sua apresentação, você sabe bater máquina? Eu falei: sei. Mas é bom? Eu acredito que sim. Então você vai lá hoje à tarde e fala com a Neila. A Neila é minha chefe de gabinete. Ela vai fazer um teste com você. Se você passar, amanhã eu peço a sua remoção para o gabinete. Eu fui sem medo de errar, né? Pedi licença lá no Recursos Humanos, falei: preciso ir ali no gabinete do juiz Eno Galarça e tal. O pessoal ficou meio assim. Fui lá, me apresentei, conheci a Neila, que depois passou a ser uma das melhores amigas que eu tive e tenho aqui dentro do tribunal, né? A Neila me ofereceu a máquina de escrever lá e me passou uma papelada para eu. Em 10 minutos eu digitei aquilo tudo, né? Eu datilografia aquilo tudo. E ela falou: não, você não vou nem falar para o juiz, eu já vou pedir hoje a sua transferência para cá. Eu fiquei muito feliz. O tribunal tinha uma estrutura muito tímida, né, muito improvisada, né? O Recursos Humanos, por exemplo, ficava na Quinta Avenida, na Vila Nova. Era um prédio improvisado, em cima de uma agência da Caixa Econômica. Nós ocupávamos 2 ou 3 andares. O tribunal ficava na Avenida Portugal, num prédio também adaptado. Os gabinetes eram muito pequenos, né? Eram divididos em a sala do juiz, que até então não tinha nome de desembargador. Era a sala do juiz, uma outra sala separada do apoio, e essa sala, em alguns casos, era interligada com a assessoria. Mas a estrutura era mínima. No apoio nós éramos em 3. Eu lembro até hoje que a primeira composição lá era a Neila como chefe de gabinete, o Rogério Tobias, que hoje é juiz federal no Rio de Janeiro, e eu. E na assessoria eram 4. Quando eu cheguei, eu me lembro de 2 pessoas nessa assessoria. Um era o Roberto Rodrigues, que hoje é procurador da Fazenda, e o outro é o Luciano Haddad. Luciano Haddad, ele também foi procurador da Fazenda, mas não sei se ele continua nesse cargo. A chefe da assessoria na época era a Luciana Pires. A Luciana foi aluna também do doutor Eno Galarça, e uns anos depois ela logrou êxito num concurso para magistratura, e, salvo engano, ela é juiz do trabalho hoje na 10ª região. Túlio, enquanto pioneiro, quais as dificuldades que você percebia no recém-criado tribunal? Teve entrevistados anteriores, né, que falou que ali no início havia falta de papel, material básico, né, de escritório. Você chegou a ver esse momento do tribunal? Sim, eu lembro muito bem dessas situações. Eu não lembro exatamente assim de faltar material de expediente, mas a dificuldade, por exemplo, com cadeiras para sentar. Nós tínhamos os turnos lá que a gente dividia, porque não havia cadeira para todo mundo sentar. Máquina de escrever, a mesma situação. Se uma máquina estragava, o serviço ficava concentrado só em uma pessoa, ou no máximo 2. Eu lembro que eram 2 ou 3 máquinas. Naquela época a assessoria confeccionava os votos que iriam para a análise do juiz, confeccionava à mão,
Isso para quem tinha uma letra legível. Para quem não tinha, trazia uma máquina de escrever de casa, porque o tribunal não conseguia fornecer uma máquina para cada um. E aí a pessoa trazia uma máquina de escrever de casa, preparava aquela minuta de voto e passava para o apoio fazer uma revisão para depois ir para o juiz aprovar ou não. Quer dizer, era um processo que se repetia no mínimo 4 vezes. O assistente fazia uma proposta de julgamento, o apoio passava aquilo a limpo, o juiz estudava o processo, examinava, sabia se estava de acordo ou não, as modificações ele fazia à mão, voltava para o apoio datilografava tudo aquilo novamente. Não tinha memória, não tinha como salvar, não tinha só, né, não é muito diferente de um computador. Mas eu lembro das dificuldades em relação a isso, a dificuldade material, e lembro de outras dificuldades também. Quando surgiu um aspecto novo na nossa rotina, nós precisávamos ter alguém que ia a Brasília para saber como é que estava sendo feito lá. Às vezes por telefone você não obtinha as informações a contento, aí precisava aguardar quando alguém fosse para poder perguntar se alguém já tinha feito algo parecido, para trazer aquela novidade, como é que era feito e tal. Quer dizer, aos poucos a gente ia se adaptando, né? A comunicação não era muito fácil, mas havia uma boa vontade geral, tanto internamente quanto do contato com os outros tribunais. Afinal de contas, o nosso tribunal nasceu, né, da 10ª região, que por sua vez nasceu da 3ª região. Então, assim, esses filhos que foram surgindo foram sendo muito bem cuidados, né? Alguns juízes que vieram para cá, exemplo do juiz Maldonado, falecido recentemente, juiz Sebastião Renato, então todos eram oriundos de Minas. E alguns que vieram da 10ª região também. Então, assim, havia um contato e uma facilitação. Todo mundo realmente se ajudava muito nessa época. E diante dessas dificuldades que você mencionou aí, observando toda essa estrutura que nós temos hoje, você esperava que o TRT chegasse a esse ponto? É de ficar admirado o tribunal na situação que existia à época, com tanta restrição orçamentária. Isso é de admirar que a gente conseguisse um espaço próprio, como foi toda essa área, e sede própria tão bem montada, tão bem projetada, né? Isso foi, claro, isso não foi do dia para a noite, isso foi fruto do planejamento de vários presidentes que nós tivemos, né? Todos eles muito imbuídos do progresso. E também a própria Justiça do Trabalho, né? A aceitação da Justiça do Trabalho, a valorização da Justiça do Trabalho, que só veio efetivamente com a Constituição de 1988, de maneira que o tribunal nosso nasceu ainda na fase bebê da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho foi valorizada pela Constituição de 88, nós nascemos em 1990, e a partir daí que a sociedade começou a perceber o valor, a importância daquilo ali. É realmente admirável que chegamos até onde chegamos, né? Em termos de estrutura, em termos de quantidade de servidores e juízes, né? E do prestígio que a Justiça do Trabalho, pelo menos no estado de Goiás, goza atualmente. Túlio, a Justiça do Trabalho é a justiça mais célere e a de mais fácil acesso também. A que se deve a isso? Eu acredito que a própria legislação facilita isso. O procedimento descrito pela CLT é um procedimento muito simples. É um procedimento pensado na própria possibilidade do jus postulante, né? O próprio empregado pode, sentindo necessidade de acionar a justiça, ele pode pessoalmente procurar a Justiça do Trabalho, acionar e fazer os pedidos que entende devidos. Então, pensando nessa realidade, a legislação foi sábia.
CLT de 1943, à época se pensava que isso seria um ganho muito grande para o trabalhador, uma valorização do trabalhador. E aí a legislação foi concebida dentro dessa perspectiva de facilitar o acesso. E por que da celeridade? Eu acredito que a própria rotina trabalhista possibilita essa celeridade. As poucas oportunidades de manifestação, o rito bem definido, as várias tentativas de conciliação e talvez a carga recursal ainda possa ser revista, ainda vejo alguns recursos ainda que poderiam ser revistos, né? Mas de um modo geral, a Justiça do Trabalho atende a tempo e modo a população. Às vezes ela não acompanha em relação ao crescimento da população, às vezes alguns regionais demoram um pouco mais para sofrer o crescimento proporcional ao impacto populacional. Às vezes a população de uma determinada região do estado cresce mais rápido, as indústrias crescem mais rápido, e aquilo ali é uma demanda maior do que o crescimento da própria Justiça do Trabalho. No caso da Justiça do Trabalho goiana, eu acho que nós sempre tivemos a sorte de ter bons administradores aguerridos, uma classe política local que sempre participou ativamente desse crescimento, deputados, senadores, prefeitos, governadores, todos sempre que contactados tiveram sempre muita disposição do nosso tribunal para tentar ajudar de alguma forma. E isso tudo facilitou o crescimento proporcional à demanda e manter principalmente essa celeridade que é visada pela Justiça do Trabalho, pelo processo trabalhista. A Justiça do Trabalho completou agora em maio de 2019 79 anos de história. Como você avalia o judiciário trabalhista hoje? A estigmatização da justiça, a reforma trabalhista e outros. Eu vejo com alguma preocupação, mas não vejo assim, a Justiça do Trabalho como culpada de nada do que aí está, não. Na verdade, o país, nós temos uma estrutura econômica dependente de outras nações mais ricas, e de maneira que qualquer oscilação nessa economia mundial, nós somos atingidos duramente. E essas crises econômicas, elas tendem a tentar eleger os culpados. A classe industrial, a classe empresarial, coloca a culpa na carga tributária, coloca a culpa na legislação, coloca a culpa na Justiça do Trabalho. E aí esse discurso, dependendo de onde vem esse discurso, ele acaba encontrando voz, e as pessoas levam isso adiante, não buscam os esclarecimentos necessários, e acaba que a Justiça do Trabalho acabou ficando, num determinado período, e hoje a gente está vivenciando isso, como uma das culpadas de tudo que acontece por aí, né? Virou a vidraça da vez, precisa ser extinta porque dificulta a vida do empresário, porque... Quer dizer, ninguém olha pelo lado da Constituição, do que está previsto na Constituição, o acesso à justiça, ninguém olha o lado do empregado, né? As instituições sindicais tiveram uma força muito grande com a Constituição de 88, mas demoraram a se estruturar para oferecer uma segurança realmente para o empregado. Hoje nós temos excelentes sindicatos, mas isso nem sempre foi assim. Então, atribuir ao empregado a missão de enfrentar tudo e todos é muito difícil. Ele precisa ter o sindicato do lado, ele precisa ter uma justiça que o acolhe, que busque fazer, busque alcançar os direitos que ele entende devidos.
Então, hoje a Justiça do Trabalho é vítima desse sistema todo. Pode ser que amanhã a gente consiga provar o contrário, pode ser que os meios de comunicação consigam enxergar, consigam ter uma visão um pouco diferente, os nossos governantes começam a ver a importância por outros aspectos. Eu lembro muito bem, num determinado momento, ao final dos anos 90, que a Justiça do Trabalho era muito criticada, do seu papel, e quando houve a emenda constitucional, salvo engano, a 20, que alterou o artigo 114 da Constituição Federal e deu outras competências para a Justiça do Trabalho. A partir daí, a Justiça do Trabalho passou a cobrar as contribuições previdenciárias sobre todas as ações em fase de execução aqui na Justiça do Trabalho. Então, essa arrecadação, ela não era esperada de uma hora para outra. Por que não era esperada? Um processo corria na Justiça do Trabalho, transitava em julgado, pagava-se o credor e, ao finalizar o processo, enviava-se cópia daquilo para o INSS, através da sua procuradoria, propor a cobrança da contribuição previdenciária sobre esse crédito trabalhista. Começava-se um novo processo no âmbito da Justiça Comum Federal, que levaria mais tantos anos, até o INSS, com todas as suas dificuldades, conseguir receber alguma coisa ali. O que a alteração do 114 fez? Transferiu para a Justiça do Trabalho o dever de cobrar isso. Cobrava-se aqui, junto com o crédito trabalhista. Pagou o reclamante, a dívida do INSS é essa, paga também. Pagava também. Então, do dia para a noite, os cofres da União se viram numa situação até então inimaginável. Mas isso, eu acredito que faltou por parte até mesmo da Justiça do Trabalho, um empenho maior em mostrar esse diferencial que foi dado, essa colaboração que a Justiça do Trabalho passou a dar para os cofres da União, para o INSS. Sei que os números eram de impressionar. A arrecadação anual em contribuição previdenciária, a partir desse momento, passou a ser enorme. E isso precisava ter sido melhor explorado para causar uma impressão melhor e afastar de vez aquelas conversas em torno da desnecessidade da Justiça do Trabalho. Você acha que a Justiça do Trabalho é importante? Eu acho que ela é muito importante. Eu acho que a Justiça do Trabalho tem exercido o seu papel muito bem, tem exercido o seu papel de guardiã da Constituição, da legislação trabalhista. O empregado, quer queira ou quer não, ele tem a proteção da Justiça do Trabalho, ele sabe onde buscar os seus direitos. E eu acho que falta à Justiça do Trabalho realmente um reconhecimento por parte dos governantes, por parte do legislativo, né, dessa importância na estrutura da justiça brasileira. Eu não vejo como o país caminhar hoje na contramão da história e pensar-se em fim da Justiça do Trabalho. Túlio, antes da reforma, já existia uma discussão da extinção da Justiça do Trabalho e agora, de fato, acredita que as opiniões sobre a extinção podem perdurar? Olha, não tem como você acabar com a Justiça do Trabalho e, ao mesmo tempo, pensar que os processos de natureza trabalhista vão desaparecer. As contendas trabalhistas, elas vão continuar existindo. Existe uma legislação trabalhista, existe diversidade de ideias, existe conflitos, e esses conflitos precisam ser enfrentados por alguém. Então, quer me parecer que esses que defendem o fim da Justiça do Trabalho, eles defendem, na verdade, um tratamento visando o sucateamento da Justiça do Trabalho, visando transformar a Justiça do Trabalho numa justiça
inoperante, uma justiça que não atinge o desiderato para a qual ela foi criada. Quais os interesses disso? Não sei. Será da classe empresarial que acha que está perdendo dinheiro com as decisões trabalhistas? É difícil imaginar o desaparecimento da justiça do trabalho sem que alguém tenha que assumir essa conta. Se as ações vão continuar existindo, se os conflitos vão continuar existindo, alguém vai ter que julgar. Simplesmente transferir esse julgamento para a Justiça Federal, para a Justiça Comum Federal, isso vai implicar em pessoas, em juízes para fazer esse papel. Aí me parece que é simples mudança de endereço. Os mesmos servidores que aqui estão, vários deles já estáveis, e os mesmos juízes, que também já passaram pelo processo de vitaliciamento, serão chamados para lidarem com esses processos. Então, qual é a economia que se pretende? A economia estrutural? Será que essa economia estrutural vale a pena? Alguém já fez um estudo dessa ordem? Vamos pensar no seguinte: hoje nós temos uma estrutura aqui da Justiça do Trabalho riquíssima, muito espaço, a área construída aqui talvez abrigue aqui dentro a Justiça Federal Comum e o próprio TRE. Vamos então ter uma economia, todo mundo vai ficar nesse espaço. Ótimo. E qual que vai ser o resultado prático quanto a isso? Alguma economia em termos de estrutura, né? Despesa em termos de estrutura, mas em termos de funcionamento eu tenho certeza que ele vai ser prejudicado. Aliás, em relação a todas as justiças, tanto a Justiça do Trabalho, quanto a Federal, quanto a eleitoral, se essa for a vontade dos que defendem isso, né? Então, eu não vejo assim um estudo, eu vejo o falatório, as campanhas nos meios tecnológicos, mas são aquelas campanhas de palanque, aquela coisa que não tem elemento nenhum que você pode se apegar, para pelo menos pensar, olha, espera aí, realmente isso tem sentido? Não tem sentido? Né? Cadê os elementos? Né? Então, me parece que é uma posição equivocada, é uma posição de quem está distante da Justiça do Trabalho e que, se tivesse a oportunidade de conhecer a Justiça do Trabalho como ela é, os resultados que ela alcança, acho que teriam opinião diversa. Você teme uma posição equivocada de nossos governantes e extinguir a Justiça do Trabalho? Olha, eu temo tanto do ponto de vista de servidor, né, por entender e conhecer bem a realidade da Justiça do Trabalho goiana e saber da importância do papel que ela desempenha. Temo pelas mudanças de forma açoidada e impensadas, e o governo tomar uma decisão dessa e perder-se muito durante muitos anos para depois chegar à conclusão de que isso não levou a nada, que isso era apenas uma promessa de campanha que não geraria frutos nenhum, não geraria economia e pioraria muito a situação do trabalhador. Então, o meu temor é nesse sentido, é mais no sentido da decepção, de saber que a realidade é uma e o que se fala aí fora é bastante distorcido. Mas eu tenho fé que essa campanha toda, ela, se chegar a ter um debate amplo com a sociedade, em forma de audiências públicas, em forma de consulta a outros órgãos, etc., eu acho que ela tende a perder força, assim como já perdeu força em outros momentos dos últimos anos. Sobre essa questão da punição em si, na qual o trabalhador que perde a ação é obrigado a pagar os honorários advocatícios, você
acredita que isso é um dos fatores que faz gerar a redução de processos hoje? Sem dúvida que a Lei 3.467, que é conhecida como a reforma trabalhista, uma das mudanças mais impactantes foi essa de atribuir ao autor o ônus da sucumbência. Em palavras assim mais simples, o reclamante ele pedia sem muitos riscos. E verificou-se ao longo da história recente um certo abuso na forma de pedir. Não sei se o próprio trabalhador ou se influenciado por advogados, a gente não pode julgar. Mas o que se via no andamento dos processos é que, em geral, o resultado de uma ação trabalhista, ela normalmente se situava entre 10% e 20% do pedido. Então, assim, pedia-se muito além do que efetivamente era devido. Isso foi sendo observado ao longo dos anos. A classe empresária não é boba, ela sabe onde pressionar, onde fazer seus lobbies, onde buscar apoio, e tem elementos para demonstrar isso. Com isso, foi criando no Legislativo a intenção de tentar frear esse comportamento que não era bom para ninguém, né? Esse comportamento você poderia justificar ele como sendo assim, fruto do princípio da conciliação. A justiça do trabalho é conhecida pelos acordos, né? Todos vêm aqui tentando um bom acordo. Para você ter um bom acordo, você tem que pedir alto para a contraproposta vir em termos aceitáveis? Sim, tu pode pensar por aí, mas a finalidade não é essa. A Justiça do Trabalho está aqui para fazer a entrega da prestação jurisdicional dentro dos parâmetros efetivamente devidos. Você não está aqui para fazer uma entrega de algo irreal, algo que fuja da razoabilidade. Então, esse aspecto me parece justificado por conta dessa história recente. Agora você me pergunta, e é justo? Eu acho que a legislação ainda deve sofrer alguma modificação. Primeiro porque esse artigo 791, que é o que assegura a sucumbência do autor da ação, ele está sendo alvo de algumas ações diretas de inconstitucionalidade. Segundo, que na prática nós estamos vendo algumas distorções nessas condenações. Distorções assim que a gente fica sem entender até o papel da Justiça do Trabalho. Exemplo, o reclamante pede alto, faz um pedido alto. Dentro daquele pedido ele ganha ali 10%. Então ele vai pagar honorários advocatícios sobre os 90% que ele perdeu. E o advogado da parte contrária vai pagar a parte contrária vai pagar honorários sobre esses 10%. O reclamante, pela lei, concorre com o crédito dele. Aí ele ganhou 10%, esse 10% corresponde a 10 mil, então o valor dos honorários que o advogado de lá tem direito serão abatidos nesse crédito do reclamante. Ou seja, no final das contas, o reclamante sai ganhando 0 e os dois advogados das partes saem recebendo seus honorários, uns mais, outros menos. Aí eu pergunto, quem pagou isso tudo? A empresa pagou. O reclamante pagou com seu crédito, que era almejado por ele, mas acabou ficando como despesa processual. Aí vem os questionamentos, isso é justo? É o papel da Justiça do Trabalho? Não estou aqui tirando a razão e o direito da classe advocatícia. Acho que os advogados tiveram sim um ganho muito grande na legislação recente, tanto no novo CPC de 2015 quanto na reforma trabalhista. Talvez tenha sido a classe mais beneficiada com tudo isso.
E eles fazem jus, eles prestam um importante serviço à população. A classe Advocacia Goiana, como exemplo, colabora sensivelmente com a Justiça do Trabalho goiana. Isso aí eu não questiono, mas talvez seja preciso pensar em mecanismos onde a aplicação dessa sucumbência seja feita em doses menos penosas para o trabalhador. Sem dúvida nenhuma que isso foi o fator principal da redução do número de ações. Se você pedia 100 esperando ganhar 10, hoje você pede 10, luta por esses 10 até o final, e às vezes se você teria direito a 10, às vezes você não entra com a ação que pensa, 10 é pouco, eu não vou entrar com essa ação por causa de 10, e desiste da ação. Então é uma mudança de paradigmas muito intensa, muito ampla, e num período de espaço muito curto. Nós estamos vivenciando isso, né? Acredito que teremos mudança, acho que não vai ficar nesse cenário, mas o impacto foi grande. Túlio, como enfrentar os novos desafios ocasionados pelo esvaziamento do nosso quadro de pessoal, decorrente do alto índice de aposentadorias e diante do projeto-lei de diretrizes orçamentárias de 2020, enviado ao Congresso Nacional pelo presidente Jair Bolsonaro, no qual não prevê a realização de concursos públicos? Eu imagino que a questão de pessoal, ela passa por uma necessidade de conscientização de todos. Historicamente, isso é do ser humano. Se você se vê satisfeito com um par de sapato e tem a oportunidade de ter o segundo, você sempre vai achar justificativa para manter 2 pares de sapatos. Se você tem a oportunidade de ter o terceiro, você também vai achar utilidade de ter o terceiro par de sapato. Claro que é uma comparação assim, muito simplória e até certo ponto esdrúxula, né? Mas no âmbito das unidades aqui do tribunal, a gente nota uma certa resistência em aceitar revisões dos quadros periodicamente. Você tem elementos para isso, você tem como avaliar a quantidade de trabalho, de demanda, número de ações e etc., para poder definir esse quadro de pessoal. Então, deveria partir dos próprios gestores conscientizar da necessidade de abrir mão. Se você está numa unidade hoje que já funcionou bem com 10 servidores, hoje você tem 13, e o número de ações caiu e você sabe que com 10 você também consegue funcionar, por que não ceder esses 3 para que seja aproveitado em alguns setores que estão mais prejudicados com o número de aposentadorias ou exonerações? Claro, existem regras para isso, existe a resolução 63 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, existe a resolução do CNJ, que também determinou o índice de servidores para serem aproveitados no primeiro e no segundo grau, mas tudo isso precisa ser pensado e avaliado segundo a realidade de cada tribunal. E nas vezes em que eu tive a oportunidade de participar desses debates, eu sempre vejo uma certa resistência injustificada de parte a parte, ninguém querendo abrir mão da sua porção a mais de servidores. Então eu acho que precisa ter um diálogo muito franco, um diálogo pensando no todo. Eu vejo como exemplo, às vezes, algum servidor que trabalha comigo e está com vontade de sair, querendo ir para outra área. Em outras épocas, eu liberava esse servidor imediatamente. Lamentava muitas vezes, mas dizia, a vontade dele hoje não é aqui, a vontade dele é estar lá. Eu não vou ficar com o servidor contrariado, ainda que não seja um servidor que vá demonstrar má vontade na condição de trabalho, mas eu acho que será muito mais útil
e vai prestar um serviço de muito maior valor para o tribunal se ele estiver satisfeito onde está. Hoje, esse mesmo gestor, ele tem que pensar 2 vezes antes de liberar um servidor. Ele sabe que se ele liberar um servidor hoje, dificilmente, ou a curto prazo, ele vai conseguir outro. Então, me parece que é uma dificuldade atual, que nós já estamos sofrendo com ela. O CSJT já está trabalhando em estudos, em saídas para essa redução do quadro de servidores, sem perspectivas de novas nomeações. E acredito, estou colocando fé que essas pessoas escolhidas para fazerem parte desse grupo venham com soluções inteligentes e que essas soluções sejam bem aceitas, pelas unidades que precisam colaborar, tanto no aspecto de ceder, quanto no aspecto de se ajustar a uma nova realidade. No tocante à questão orçamentária, o tribunal já vem passando por restrições já de alguns anos. E os nossos administradores, os ex-presidentes que tivemos, apesar de receber as notícias sempre com muita preocupação, tiveram, graças a Deus, soluções inteligentes para tudo isso. Foi pensado, planejado e, de certo modo, o corpo de servidores também vestiu a camisa. A gente pode observar que essa unidade que cuida hoje da gestão do meio ambiente faz um papel importantíssimo no controle de gastos de papel, de copo plástico, praticamente não existe hoje mais no tribunal, premiação por cuidar da lâmpada acesa, não deixar a lâmpada acesa, não haver desperdício. Pode ser que alguém lá fora vai dizer assim, poxa, mas isso aí é papel da Justiça do Trabalho. Gente, nós estamos cuidando do dinheiro do povo. O dinheiro do orçamento, que é o dinheiro da arrecadação, está sendo gerido aqui dentro e gerido com muito cuidado. Então, essas soluções inteligentes, elas precisam ser valorizadas e elas precisam aumentar. Todos nós temos que ter o dever, a consciência de zelar pelo que é nosso. Se hoje a cadeira não está das melhores, você não sabe que dia que você vai ter o recurso para comprar uma cadeira nova, um computador novo. Então, todos têm que fazer a sua parte no sentido de colaborar para isso aí. E a nossa administração atual, ciente desse anúncio, já deve estar trabalhando em cima de mecanismos voltados para o ajustamento em torno dessa redução orçamentária. Túlio, estamos a bordo de uma revolução tecnológica que transformará fundamentalmente a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos, a chamada 4ª Revolução Industrial. A industrialização mudará de maneira radical e com ela o universo do emprego. O que acontecerá com o emprego? E o homem? Já não seria mais importante? Como fica? Essa é uma pergunta interessante e o tribunal até teve, a escola judicial tem estado atenta a essa evolução das tecnologias e propiciado seminários, com debates bastante interessantes sobre o futuro da tecnologia, os impactos no nosso meio. É muito difícil avaliar até que ponto isso vai nos atingir no dia a dia forense. Eu sempre olho as coisas pelo lado positivo. Eu vejo que tudo que se inventa, tudo que vem em termos de tecnologia, nós temos que tirar o maior proveito disso, sem deixar de lado o ser humano.
Porque eu não imagino se o robô consegue classificar determinados processos, se o robô consegue fazer a estatística do gabinete, se o robô consegue sugerir gastos para a administração. Eu não vejo o robô pegando um processo e julgando. O robô avaliando o depoimento da testemunha e olhando nos olhos da testemunha e saber se ela está mentindo ou não. Eu não consigo ver o robô comparando um documento, comparando a testemunha, comparando a alegação de um lado e dar uma decisão justa. Me parece que esse é o papel do ser humano. Tem um ser humano de um lado, até onde eu imagino a empresa está representada por um ser humano e precisa de ter um ser humano dirimindo essa controvérsia. Então, por mais que as tecnologias avancem e mudem a forma das pessoas pensarem e agirem, eu acho que o homem não vai ser desprezado. Com relação ao emprego, nós sempre passamos por muitas transformações. Nos últimos anos, então, chega a parecer piada, assim, a rapidez com que essas transformações aconteceram. Eu te pergunto, onde estão os donos e funcionários empregados de locadoras de vídeo? Nós tínhamos uma locadora de vídeo a cada esquina, pessoas simpáticas que te ofereciam uma sugestão ali, etc. e tal. Hoje você recebe a sugestão no seu e-mail. Você abre o aplicativo de filmes e você recebe a sugestão por aquilo que você já assistiu. Onde estão aqueles vendedores simpáticos das lojas de música, de CDs, de discos, que chegavam a te conhecer pelo nome, falava assim, você que gosta do Queen, do U2, chegou um disco novo do Queen, do U2, que bacana, posso ouvir? Pode ouvir. Beleza, você saia dali com um CD novo, um LP novo, alguma coisa. E cadê esse pessoal? Estão todos eles empregados dentro do Spotify, do Deezer, de tantos outros aplicativos? Não estão. Talvez o aplicativo se resuma a meia dúzia de pessoas. Então, assim, as pessoas foram se ajustando. O mercado foi absorvendo essas pessoas de alguma forma. As relações foram mudando muito rápido. A gente vê com certa tristeza a derrocada desse comércio que a gente tinha com muito presente no nosso dia a dia, mas a gente vê com alegria o surgimento de mecanismos de acesso à música, a filmes e outras situações do nosso dia a dia, e vê com entusiasmo, né, com aquilo tudo. Então eu acho que essa transformação, ela pode parecer que ela nos pega de surpresa, mas o ser humano ele tem se ajustado até a contento diante de tudo isso, e eu acho que se há conflitos a partir dessa evolução, os conflitos estão sendo dirimidos a contento. Eu acho que nós temos que estar preparados, porque é um caminho sem volta, a tecnologia é um caminho sem volta. Então nós temos que ter a mente sempre aberta, sempre dispostos a aprender e dispostos a lidar com essas novidades. E como você vê o cumprimento das metas pelo CNJ e CSJT para o TRT 18? A imposição de metas me parece que é um mecanismo muito mais voltado para a sociedade do que propriamente para os órgãos envolvidos. Por que eu digo isso? A CNJ, a estabelecer metas de performance, ele visa mostrar para a sociedade que os órgãos estão funcionando a contento. A justiça brasileira está desempenhando o seu papel. Uns mais, outros menos, uns atingem 90% da meta, outros atingem 110% da meta, mas todos estão imbuídos daquela obrigação, daquela vontade de vencer, porque isso é um desafio próprio. Ainda que dentro de um órgão, a 18ª região, por exemplo, nós temos varas que cumprem com louvor
determinadas metas e outras cumprem com mais dificuldade, no todo, o que se quer é fazer a entrega da prestação adicional da melhor maneira. Metas em torno de percentual de conciliação, claro, depende do empenho do juiz, depende da rapidez do servidor, mas depende também da situação econômica do país. Se a empresa não tem liquidez, se a empresa está num momento difícil, ela não tem condição de conciliar, ainda que os valores pareçam atraentes. Então, meta eu vejo, o lado do órgão público, da justiça, eu vejo como uma tentativa de igualar, né? Ninguém se destacar tanto, tanto positivamente quanto negativamente. Mas eu vejo o lado principal da meta é a prestação de contas para a população, para a sociedade. Saber a sociedade ter acesso a elementos que confirmem que a justiça está fazendo o seu papel. Túlio, o nosso regional está sempre em expansão. A cada gestão ele cresce mais. Acredita-se que o que faz um tribunal de ponta advém da continuidade administrativa e da preparação de nossos magistrados e servidores. Você concorda com essa afirmativa ou apresentaria outros fatores? O nosso tribunal, ele tem uma característica que eu sempre fiz muita questão de valorizar, que é esse espírito de equipe que a gente vê em todas as unidades. É claro que os anos vão passando, novos concursos vão acontecendo, novos grupos vão entrando, e tem sim uma diferença entre algumas gerações. Eu vejo que o grupo que entrou comigo em 1990, 1991, era diferente do grupo de 96, que por sua vez era diferente do grupo de 2003, e por aí vai. Mas são características que não prejudicam, muito pelo contrário, elas se somam. O espírito de equipe, por exemplo, diante da dificuldade, a gente tende a se unir. A minha dificuldade é a mesma sua, pode não ser daquele, mas se nós três unirmos, os três vão conseguir atingir os objetivos. O grupo que vai chegando, os novos servidores, eles sentem aquele espírito. E aí, a partir daí, eles tentam se enquadrar. Isso não é 100% de garantia. Alguns realmente têm a maneira própria de trabalhar e têm a visão de serviço público, às vezes diferente. Mas o grande fator para mim que pesou ao longo desses anos para o reconhecimento da Justiça do Trabalho da 18ª Região em âmbito nacional foi esse coletivo, essa vontade de fazer o melhor, de fazer o que está ao alcance, ainda que com várias restrições, com várias dificuldades, essa continuidade das administrações, os nossos presidentes terem sempre aquela intenção de fazer manter o que foi feito de bom e dar um toque da administração seguinte, trazendo algo de novo. Então eu vejo um lado muito positivo no corpo de servidores e magistrados do tribunal. Para mim esse é o fator primordial para essa performance que o tribunal tem em níveis nacionais. Túlio, você é considerado um assessor modelo no nosso tribunal. Na sua opinião, qual é o maior desafio de um assessor de gabinete hoje, nos dias de hoje? Bom, o assessor modelo é até bondade da pergunta, mas eu acho que compor uma equipe de assessoria é entender bem o funcionamento da justiça e o funcionamento do processo. É ter um diálogo franco com o desembargador, saber as vontades do desembargador, a forma, a visão que ele tem do processo.
partir desse momento, cabe ao gestor, cabe ao assessor, tentar igualar aquelas diferenças internas. Quais as diferenças? Não é só de temperamento ou de preocupações, diferenças até do ponto de vista da forma de ver o processo. Você não consegue padronizar uma redação jurídica de uma equipe de 10 assistentes. Você consegue dar um modelo e, em cima desse modelo, ter pequenas variações. Afinal de contas, todos estão trabalhando em prol do mesmo desembargador. Isso leva algum tempo, né? Isso não é do dia para a noite, mas o assessor tem que ter sempre aquele equilíbrio em cobrar na medida certa, não cobrar de maneira um pouco mais intensa, sob pena de causar desestímulo na equipe. O assessor tem também o dever de entender os problemas pessoais de cada um, para que não pesar em cima de um ou outro uma cobrança desmedida ou inconveniente. Ele ter ciência de que hoje eu estou produzindo menos porque eu estou com um problema particular, mas amanhã eu posso compensar isso e voltar a ser o que eu sempre fui. Então, eu acho que o assessor tem que ter uma visão do ser humano para controlar essas diferenças e oferecer um resultado final para o desembargador que seja o que se espera. A reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, alterou e regulamentou diversas normas relacionadas à prestação de serviço. Uma das principais mudanças foi a regulamentação do teletrabalho. Alguns assessores e assistentes já adotaram o home office no nosso tribunal. Na sua opinião, quais as vantagens e desvantagens desse novo modelo remoto de trabalhar? O teletrabalho também é outra coisa que eu digo que parece que é um caminho sem volta. À medida que as cidades crescem, as dificuldades de locomoção aumentam muito. Me parece que esse é o grande benefício do teletrabalho, é evitar a perda de tempo nos deslocamentos. Essa me parece que é a maior vantagem. O servidor público ele já é estigmatizado do ponto de vista da sociedade em geral, de a pessoa que não trabalha. E o servidor público, mais do que ninguém, ele tem que zelar por essa imagem de comprometimento, de assiduidade. Então, o servidor público que diz cumprir o horário, mas que sai e chega às 8, mas que sai às 9 para levar o filho ao médico, que sai às 11 para buscar qualquer coisa, que sai às 2 da tarde para fazer alguma... São todas obrigações naturais de qualquer pessoa. São todos problemas que nós enfrentamos no dia a dia. Acaba que essa facilidade, às vezes, de um gestor tolerar um pouco mais essas situações, expõe um certo descuido com a imagem do serviço público. Eu acho que o teletrabalho ajuda, inclusive, nesse aspecto. É o aspecto da pessoa dizer assim, olha, eu rendo melhor no período da noite. O tribunal não tem condição de manter a estrutura que tem de ar-condicionado e iluminação até meia-noite, 1h da manhã, enquanto o sujeito estiver produzindo, o tribunal vai manter a estrutura dele. Ele pode dormir até às 11 da manhã, almoçar, tirar mais um cochilo, ele começa a trabalhar às 3 da tarde em casa e vai até meia-noite, 1h da manhã e entrega o serviço a contento. Então são tantas diferenças que a gente verifica no dia a dia que todas elas vão se somando e justificando a implantação do teletrabalho. Nós temos colegas hoje que moram em cidades diferentes, colegas com desejo de morar no exterior. Poderia estar, os meios de comunicação, a tecnologia possibilita tudo isso.
né? Então, vamos lá, as vantagens quais são? Atender à vontade do servidor, né? Gerar a perspectiva de que vai ter uma produção maior, com menos interrupções, porque ele vai fazer o horário dele, espera-se que ele faça um horário exatamente no período onde ele não tem outras obrigações e vai produzir bem. Ele vai gerar economia pessoal, talvez economia para o órgão, talvez alguma economia para o órgão também, né? As desvantagens, eu acho que as desvantagens elas acabam parecendo um pouco com os problemas que a gente verifica hoje com o uso exagerado da tecnologia. Hoje o que a gente comenta? Que a tecnologia aproxima os que estão longe e distancia os que estão próximos, né? Que as pessoas às vezes estão lado a lado, estão conversando pelo celular. O teletrabalho, ele torna a pessoa, em tese, isolada. Ela deixa de ter aquela convivência diária com os colegas e perde as oportunidades, né, dos debates, das discussões em torno de alguns processos. Muitas vezes eu sou consultado, tem servidores em teletrabalho, eu sou consultado por telefone, por aplicativo ou por e-mail, e às vezes a dúvida do servidor é uma dúvida que 2, 3 dias atrás nós tivemos um debate amplo no gabinete, tratando daquilo e definindo um rumo. Mas a pessoa não estava, então eu tenho que reproduzir todo aquele debate para quem está distante. Então, esse contato pessoal, além de todos os aspectos do ponto de vista emocional, ele é muito importante, ele gera troca de experiências, ele gera facilitações para o trabalho. Cabe a gente pesar, né, colocar na balança e ver esses aspectos positivos e negativos e saber que soluções dar aos aspectos negativos, né? Até então, eu tenho estado muito satisfeito com o resultado alcançado com o teletrabalho, tanto internamente no gabinete, quanto pelo que eu vejo de outras unidades. Acho que é um caminho realmente a ser valorizado. Em se tratando ainda de teletrabalho, que hábitos e atitudes podem colocar a produtividade em risco? Como não permitir que isso aconteça quando há família, filhos pequenos, empregada, enfim, uma casa movimentada? Acho até que eu já falei um pouco, né? Mas eu acho que a questão da disciplina dentro de casa, ela tende a ser mais difícil. O servidor hoje que tem filhos em idade menor, imagino que o desafio dele é muito maior. O filho vendo o pai ou a mãe dentro de casa, ele não vai entender que o pai está ali trabalhando. Na visão dele, se ele está em casa é porque ele não está trabalhando. Se ele está em casa, ele está disponível. Disponível para brincar, disponível para fazer um lanche, disponível para fazer um passeio. Então, o pai e a mãe hoje, eles têm que ter uma conversa muito franca com os filhos para estabelecer que, apesar de estarem sob o mesmo teto no mesmo momento, cada um tem suas obrigações. O mesmo em relação às empregadas domésticas, em relação às outras obrigações da casa. Eu acho que a pessoa que se propõe a fazer o teletrabalho, ela não pode enxergar o teletrabalho apenas como uma vantagem livre de ônus. Não, tem vários ônus. O principal deles talvez seja esse, o da disciplina, da determinação, né? Não é só o dia que você estiver mais cansado ou indisposto para trabalhar, é a questão de você manter aquela rotina de horário e saber que naquele horário você precisa estar trabalhando, custe o que custar. E mesmo que ocorra algum imprevisto, você se desdobrar para compensar aquilo em outro horário. Você está na sua casa mesmo, obviamente, se não deu para trabalhar à tarde, vai trabalhar de noite. Se não deu para trabalhar de noite, vai trabalhar na madrugada. Então, assim, são coisas que dependem de cada um. E cabe ao gestor tentar identificar se isso está sendo cumprido ou não. Túlio, além de assessor,
você desempenha um papel de multiplicador dentro da instituição. É consultado por magistrados na indicação de assessores, orienta seus colegas, ministra cursos e etc. O que você atribui essa confiança e quais os resultados alcançados por esse modelo de ensino que você adotou? Isso é uma coisa que eu gosto muito de falar. Graças a Deus, eu sempre tive muita facilidade na questão de ensinar. Nunca fui professor, já fui convidado, inclusive, para dar aula, e sempre vi com alguma dificuldade essa coisa do magistério, assim, falar em público, eu via com dificuldade, mesmo nas épocas que eu me sentia totalmente preparado para o ofício, eu não me via em condições de ser atraente dentro de uma sala de aula. Eu achava que o que eu conseguia ensinar no varejo, em particular com teria muito mais resultado do que para 30 pessoas em caráter genérico. Então, eu nunca me lancei a esse desafio de ministrar aulas. Mas no papel de assessor, eu sempre tive muito prazer e muita satisfação em ensinar, desde os estagiários que passam frequentemente pelo gabinete, até novos servidores. Tive a oportunidade de ensinar futuros assessores, né? O desembargador já estava prestes a ser nomeado e escolhi o assessor passava uma semana, 2 semanas comigo, vendo qual que era a rotina de um assessor. Isso aí realmente me trazia uma gratificação muito grande. A questão de ser multiplicador até foi um incentivo do próprio Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Quando ele foi criado, uma das primeiras resoluções que editaram foi no sentido de incentivar internamente pessoas com talentos vários a multiplicar esses talentos. Se você é escolhido para fazer um curso em determinado local, com determinado tema, ao retornar, multiplique esse conhecimento na sua unidade, ou que seja de forma mais ampla. Então, isso aí me chamou muita atenção. Eu pensava assim, poxa, fazer uma proposta de voto que eu faço desde 1991 e me dá muito prazer, eu preciso passar para as pessoas como fazer, ensinar todos os aspectos que precisam ser abordados numa proposta de voto e principalmente ensinar para a pessoa o prazer que isso dá, porque é muito comum a gente ouvir nos corredores servidores com menos tempo de tribunal mencionar que está desmotivado, que está fazendo a mesma coisa ali há muito tempo, que não vê mais sentido naquilo, que quer ir para outra área, etc. e tal. É a forma, a visão que a pessoa tem, a forma de entender o processo, entender a importância do ofício que ele está fazendo ali. Então, eu sempre tenho um discurso muito otimista quanto a isso. Eu costumo passar, no momento que eu estou ensinando, eu costumo mesclar esse ensinamento técnico com essa visão de processo, para a pessoa ter sempre aquela vontade de enfrentar o tema, né? Então, voltando na questão do curso, da multiplicação, eu fui ao longo dos anos desenvolvendo um material escrito sobre essas rotinas de gabinete. E desde o concurso de 2003, eu sempre sou convidado para falar na recepção aos novos servidores, sou convidado para falar sobre as rotinas de 2º grau. E eu tenho sempre aquela fala otimista em relação ao que se faz, a necessidade que o tribunal tem de ter uma pessoa como o empossando, sempre motivado e atualizado, né? E esse material foi crescendo, esse material físico foi crescendo, eu fui acumulando experiência, colocando essa experiência nesse material e surgiu uma apostila. A partir desse momento, eu fiz uma proposta. Quando essa apostila já estava bem formatada, eu fiz uma proposta para a Escola Judicial de um curso à distância, baseado
naquele sistema Moodle, a gente adaptar esse material e foi muito bem aceita. A Escola Judicial realmente achava que já existia uma demanda grande por isso, que era o momento, e me propôs fazer o curso. Para minha surpresa, na primeira edição, eles abriram 30 vagas, tiveram quase 50 interessados. E um ano depois, nós tivemos uma outra edição, também mais de 40 pessoas se inscreveram. Esse curso foi oferecido para outros regionais, eu consegui ministrar o curso no TRT do Espírito Santo, no TRT do Amazonas, e sempre com avaliação muito boa. Mas isso não quer dizer que eu faço isso só via escola judicial. Se tem um colega de tribunal que me procura e diz que está querendo aprender, eu passo todo o material para ela, eu ensino, eu dou uma assistência durante um tempo até a pessoa ficar mais confiante com o que está fazendo, né? Mas faço isso com muita boa vontade, faço isso porque me agrada, porque eu tenho certeza que eu estou colaborando com o tribunal, estou colaborando com o crescimento do corpo de funcionários, né? E estou especialmente colaborando com um colega que, em tese, não teria a quem buscar, com quem contar. Então, esse papel realmente eu exerço com muito prazer. Você é muito respeitado pelo seu comprometimento, pela sua dedicação e pelo seu desempenho. É muitíssimo querido também. Não tem um ser vivo aqui nesse tribunal que não goste de você e que não fale que tem desejo de trabalhar com você também. Quando vem em sua cabeça o nome TRT, considerando todos esses 28 anos de prestação de serviço à instituição, o que lhe vem à mente? Bom, vem muita gratidão. O órgão em si é uma instituição física, né? Aparentemente sem sentimentos, né? Mas as pessoas com quem eu convivi e convivo realmente são muito marcantes para mim. Eu acho que é muito de mim mesmo esse compromisso com o trabalho, compromisso com os colegas. Isso é da minha natureza, eu não consigo me ver de maneira diferente. Graças a Deus tive a oportunidade de ocupar algumas funções chave aqui no tribunal, na gestão da doutora Dora, tive a oportunidade de ser secretário-geral da presidência, que foi um desafio muito grande. Doutora Dora, conhecida de todos, magistrada exemplar, trabalhadora, vive a justiça do trabalho o tempo todo, né? Aprendi muito com ela e muito exigente. Então foi um desafio grande para mim num momento em que o tribunal ainda não estava assim totalmente aparelhado, né? De 2005 a 2007, nós ainda tínhamos muitas carências, não existiam ainda esses órgãos, CNJ, CSJT, isso veio depois. Então a gente concentrava muita responsabilidade em cima do presidente. O presidente contava ali com poucas pessoas, além do pleno, para dar vazão a isso tudo, para gerir isso tudo, né? Então, para mim foi um desafio muito grande ficar com ela nesses 2 anos. Depois, o Dr. Platão voltou à administração em 2014 e novamente eu tive a oportunidade de ocupar esse cargo, já numa outra realidade, uma realidade onde a necessidade de planejamento, de avaliações constantes, isso aí era frequente, então era tudo muito novo para mim e de certa forma complexo, né? Mas graças a Deus nunca me faltou, foi bom senso na minha atuação. Eu fui para o gabinete em 1991, em novembro de 91, e um mês depois eu já tinha uma função gratificada. E em menos de 2 anos eu já era assessor.
fui para o gabinete do juiz Enio Galarce, que na verdade era o gabinete do representante do Ministério Público. E nessa época o Ministério Público demorou muito tempo para nomear o que seria o juiz representante do 5º. E para minha satisfação veio um juiz foi escolhido um procurador do trabalho do Rio de Janeiro, o Dr. Alberto Mendes, com quem eu trabalhei o período todo que ele esteve aqui em Goiás até se aposentar. Pessoa boníssima, pessoa de um lado humano fantástico. Eu aprendi muito com ele, esse lado de ver as coisas por trás da roupagem que ela se apresenta. Não é, né, desnudando o mascaramento, nada. É conseguir ver intimamente os desejos de cada um, o pensamento de cada um. Então isso me fez valorizar o ser humano em vários aspectos, em tratar o ser humano como ele precisa ser tratado. E a partir daí eu aprendi muito também esses aspectos da transparência, de não falar nada pelos cantos, de não insinuar nada com ninguém. Então isso me ajudou muito em manter equipes boas, equipes unidas, né, por onde eu passei, exatamente por ter essa franqueza, saber falar não nas horas necessárias, mas ser muito transparente, não deixar nada no ar, não deixar nada de... E isso, de certo modo, pode ter conquistado os amigos. E é claro que eu tive muita sorte também em conviver com pessoas maravilhosas esses anos todos, né? Alguns já aposentados, mas eu tive... na minha trajetória, pessoas importantíssimas que, de uma forma ou de outra, sempre me estenderam a mão, sempre me valorizaram na hora certa. E isso eu sou muito grato por tudo isso. Túlio, você foi secretário-geral da presidência, né? Sim. Poderia falar sobre essa experiência? É uma realidade bem diferente da rotina de gabinete. O secretário-geral da presidência, ele é uma mão direita do presidente, ainda que com atribuições menores do que o diretor-geral. O diretor-geral, na verdade, ele tem uma gestão muito mais ampla do tribunal, né? A atuação dele abrange várias áreas, então ele tem um conhecimento muito maior do tribunal do que o secretário-geral. Mas o secretário-geral, ele tem que estar ali ao lado do presidente o tempo todo e à disposição e apoiando o presidente para tudo que é necessário na rotina do dia a dia. Então isso aí cobra de quem ocupa a função um comportamento proativo, um comportamento sempre tendente a antecipar-se aos problemas, ou de buscar soluções inteligentes para aquela rotina, porque a administração ela é cercada de surpresas. Por mais que você imagine um órgão redondinho funcionando bem, todo dia tem uma novidade chegando, um requerimento novo, um acontecimento. Fico imaginando a administração do desembargador Aldon aqui, com incêndio na construção. Como é que você lida com isso? O que você tem que fazer primeiro? Onde você vai? Que socorro que você pede? Quais as ações que você deve tomar? Quer dizer, são momentos como esse que fazem da administração um diferencial. São coisas que não estão escritas em lugar nenhum. Você tem que se desdobrar para sair dessas situações. E tanto na época que eu fui secretário-geral da presidência com a doutora Dora, quanto com o doutor Platon, eu tive apoio total de ambos. A doutora Dora, com toda a característica dela de exigir muito do servidor, me apoiava sensivelmente naquelas dificuldades às vezes, de resolver determinadas situações que não havia regulamentação ou que não havia nada formalizado e você precisava dar uma solução para uma determinada coisa. Ela sempre apoiava as minhas soluções, ainda que sofrendo pressão de um lado ou outro. Com o doutor Platon, talvez um pouco mais fácil, porque o doutor Platon pegou o tribunal num momento onde a gestão ela era muito mais ampla,
ela é feita por um corpo maior de servidores. Várias áreas participam dessa gestão, então não há uma sobrecarga muito em cima do presidente, desse ou daquele, não. Ela é mais diluída, então isso facilitou muito o trabalho. Mas eu tenho certeza que, apesar de não morrer de amores pela área administrativa, as experiências que eu tive foram muito gratificantes e me enriqueceram muito como pessoa. Túlio, você trabalha com o desembargador Platon há um bom tempo, né? E a gente percebe uma afinidade muito grande entre vocês dois. Poderia falar sobre a pessoa do Dr. Platon? Como é trabalhar com ele? Isso eu falo com prazer, né? Eu fui indicado ao Dr. Platon pela doutora Dora. Assim que a doutora Dora foi nomeada ministra do Tribunal Superior do Trabalho em 2006, salvo engano, ela, por coincidência, o desembargador Platon estava precisando de um assessor e ela me fez o convite para acompanhá-la ao TST. Eu tinha algumas dificuldades aqui de ordem familiar para ir para Brasília. Ela entendeu e falou assim: tá bom, não quer ir comigo, eu vou te deixar com um dos melhores desembargadores aqui do tribunal, com uma pessoa que é fantástica. Vou te indicar para o desembargador Platon. Eu fiquei muito satisfeito. Até então eu conheci o desembargador Platon só de corredores, né? Mas aí desde o momento que eu fui apresentado para ele, eu já vi que era uma pessoa muito diferente, assim, no trato das coisas, né? Na forma de conduzir o trabalho. E aí eu, graças a Deus, o trabalho encaixou, a minha maneira de liderar o gabinete foi ao agrado do desembargador Platon. Isso foi em 2007, portanto já são 12 anos juntos, né? O Platon é uma pessoa muito franca, muito fácil de trabalhar, muito descontraída. Ele não tem, você não vê o Dr. Platon em hora ruim. Ele está sempre com aquele ar acessível, descontraído, tem sempre aquelas soluções mágicas, com poucas palavras, ou com um raciocínio assim muito perspicaz, né? E a gente acaba bebendo dessa fonte, né? Essa facilidade de lidar com as pessoas, o fato de ser muito querido, a gente acaba herdando um pouco disso aí, tentando, né? E eu sou muito feliz de poder trabalhar com o Dr. Platon e ser útil ao gabinete. O gabinete hoje, as pessoas que passam por ali dificilmente querem sair. O nível de satisfação interna ali é altíssimo, tanto que as pesquisas de qualidade interna sempre apontam o gabinete do Dr. Platon como um dos de nível de satisfação mais alto, né? Mas isso se deve primordialmente à atitude dele, né? A forma dele lidar com cada um ali, e a liberdade e a compreensão que ele tem com o trabalho de cada um. Enquanto servidor, poderia compartilhar quais os fatos mais marcantes da sua carreira na Justiça Trabalhista? Olha, eu na verdade, assim, todos os momentos aqui na Justiça do Trabalho foram importantes para mim. A cada época, a cada novidade legislativa, a cada mudança de administração, os juízes e desembargadores com quem eu trabalhei, de todos eles eu guardo uma experiência boa, e não foram poucos. Nesse primeiro período que eu ocupei, que eu fiquei lotado no gabinete do Ministério Público, até surgir a nomeação do juiz Alberto Mendes, eu trabalhei com vários juízes de primeiro grau e aprendi muito com todos eles. Trabalhei com o juiz Zeno Galarça, trabalhei com a juíza Ana Márcia Braga, com o juiz João Gonçalves Pinho, com o juiz Saulo Emídio, com a própria juíza Dora, quando ainda era juíza de primeiro grau.
e vários outros. Então, são experiências diferentes, são pessoas diferentes, formas de ver o processo diferente. Então, isso aí me enriqueceu muito. O fato de ser assessor durante muitos anos não torna nada, não cai nada na rotina. A assessoria é um desafio constante, troca de servidores dentro do gabinete, expectativa de chegada de um novo, a saída daquele que você prezava tanto, tudo isso são desafios que a gente convive. Mas eu me emociono assim, nos momentos em que você vê algum reconhecimento do tribunal, esses momentos não deixam de emocionar. E apesar de ser um gesto simbólico, as premiações que eu recebi dentro do tribunal me marcaram muito. Tanto as medalhas do mérito Anhanguera que eu recebi, que foram 2, que me marcaram bastante, minha família me prestigiou na solenidade, quanto em relação ao prêmio Servidor de Mérito, que eu também fui agraciado, e aquilo realmente me marcou bastante. Quer dizer, no universo de 1.200 servidores, você ser lembrado entre 20 ou entre 25, eu acredito que é um marco fantástico, é uma coisa realmente para você parar e pensar que alguma coisa do que você fez teve um resultado bom, teve um resultado esperado e chegou ao reconhecimento das pessoas, né? Então, esses aspectos, essas premiações, isso tudo somado, realmente foram momentos marcantes na minha vida aqui dentro. Túlio, que mensagem você deixaria a um servidor que está iniciando a carreira hoje na área trabalhista? Olha, eu falo isso para alguns que já passaram por mim. Eu acho que a carreira pública, ela tem oscilações. Num momento ela está muito boa, outro momento nem tanto. Num momento você tem regalias, outras você não tem. O que vale é a sua atitude diante do trabalho, a sua atitude diante do órgão. Você tem que respeitar a instituição, porque a instituição vai te valorizar. Se você faz o seu papel bem, a contento, se você exerce seu ofício da maneira mais correta e eficaz, as pessoas vão reconhecer isso. Não existe essa coisa de a meritocracia não existe. É óbvio que existe. Ainda que ele demore um pouco, esse mérito demore um pouco a vir, ter certeza que ele vem. Não tem como uma pessoa ser muito boa muito tempo e não ser visto. Eu estou aqui desde a época que nós éramos 300 servidores, hoje nós temos 1.200 e hoje eu conheço boa parte do corpo de servidores e sei e tenho uma noção de quem realmente veste a camisa e quem tem um comportamento mais acomodado. Então isso a gente sabe, a gente acompanha, a gente vê. Então o que eu digo para o servidor novato hoje é o seguinte: não se sinta desprezado, não se sinta desanimado, faça sempre o melhor, ainda que o seu papel seja de menos importância dentro da unidade, mas exerça aquele papel bem. Amanhã aquele papel vai ser de outro e você vai estar exercendo um papel mais importante, até chegar num posto onde você se sinta realmente reconhecido por aquilo que faz. Eu acho que vale muito a pena o mérito, a sua capacidade, com certeza um dia vai ser reconhecido. E que mensagem você deixaria para aqueles que futuramente terão acesso a esse depoimento? A mensagem que eu gostaria de passar é de que o trabalho ele dignifica a pessoa. Se você faz bem feito, faz com amor, faz com dedicação, isso um dia vai chegar aos olhos de alguém. Não faça nada pensando no reconhecimento, faça pensando na sua satisfação pessoal de fazer bem e ter consciência limpa de que está fazendo o melhor. Isso para mim é o mais importante. Se o reconhecimento vier, melhor ainda, ótimo que tenha reconhecimento,
Mas o que seria importante da pessoa que vai assistir ao vídeo daqui a uns anos é saber que a Justiça do Trabalho é muito grande, o TRT ele dá valor ao seu corpo de servidores, ele cumpre o seu papel e ele atende a sociedade de maneira muito bem e melhor do que muitos pensam. Então, é uma instituição a ser respeitada e o corpo de servidores também deve ser muito ser respeitado. Quem é Túlio Ferreira Lucas, na opinião de Túlio Ferreira Lucas? Olha, eu sou uma pessoa muito grata por tudo que eu já consegui na vida. A minha trajetória mostra isso. Se você pegar pela primeira fala minha em relação ao meu primeiro trabalho, eu só tenho o que agradecer a Deus e a minha família pelas oportunidades que eu tive. Eu não imaginava, por exemplo, chegar onde cheguei, fazer as viagens que eu fiz, conhecer os lugares que eu conheci. Eu esperava ter um emprego um dia que não me deixasse passar fome. Essa era a minha expectativa. O que viesse além disso seria a obra da minha dedicação com a ajuda de Deus. Então, o que me marca mesmo é essa gratidão por tudo que eu conquistei. A família que eu tenho hoje, a minha esposa Karina, o Pedro, meu filho, que é a razão de tudo, né? Quer dizer, tudo que eu conquistei, tudo que eu faço no dia a dia é voltado para eles. Essa gratidão é extensiva aos meus pais, que me apoiam, sempre me apoiaram. Mas eu sou uma pessoa simples, eu sou uma pessoa de muitos conhecidos, de poucos amigos, mas de dar muito valor a todos eles. Túlio, e o que dá sentido à vida? Dá sentido é isso, é o dia a dia, é acordar feliz, fazer o que gosta, fazer o melhor, voltar para casa com a consciência tranquila de que o dia foi proveitoso, que Deus esteve do meu lado, que eu vou ver meus familiares. É isso que faz a gente pleno. Que pergunta eu deixei de fazer você, que você gostaria que eu tivesse feito? Você podia ter me perguntado sobre o meu futuro, sobre as perspectivas de aposentadoria, minhas ideias do o que virá daqui adiante, e já te respondo. Sim. Expectativa com a aposentadoria a gente às vezes não tem, né? Às vezes você sabe que um dia vai aposentar, mas nem tem tanta pressa que chegue e ela acaba chegando mais rápido do que a gente imagina. Hoje, por exemplo, faltaria para mim 5 anos para aposentar. Você me fala assim, o que você faria a partir de então? Não sei se eu deixaria o tribunal, não sei se eu continuaria, se eu partiria para a advocacia, se eu adotaria um modelo de vida totalmente diferente, buscar meus interesses pessoais. Vontades eu tenho muitas. Eu tenho vontade de sair morando num país, em outro, tenho vontade de sentar e escrever um livro, tenho vontade, tenho várias vontades, né? É claro que a vontade de 10 anos atrás não é a mesma de hoje, provavelmente não será daqui 5 anos. As necessidades da gente acabam alterando tudo isso, né? Os destinos do filho, da esposa, da família acabam te movendo a outras situações. Eu tenho muita vontade de viver, né? Então, fazendo o que é que eu não sei exatamente. E também não sei se a aposentadoria vai ser um sinal de parar tudo ou nada. Agora, com essa reforma previdenciária, eu já nem tenho pressa mais em pensar nisso, porque eu vou ter que ficar mais 10 anos aqui, né? Então, eu vou ter muito tempo ainda para planejar isso.
Mas eu encaro com muita tranquilidade, sim. Túlio, em nome da administração, eu gostaria de agradecer muito os seus valiosos depoimentos. É um prazer para mim também. Muito obrigado. Tenho certeza que vai enriquecer muito o acervo do Centro de Memória. Você estará para sempre na memória desse tribunal. Muito obrigado.